Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje a nossa convidada é a Raquel Otranto. Ela é graduada pela USP, mestre em administração pela GV, fez uma especialização em negociação pela Harvard University, é advogada, sócia de Huck, Otranto e Camargo. Raquel, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, é um prazer estar aqui, principalmente sabendo que você entrevista personalidades do direito tão mais importantes do que eu, tá? Eu sou advogada. Não menos. Como que você vê a aplicação dessas chamadas técnicas de negociação? Principalmente entre partes paritárias, né, que costumam ter a mesma força para impor as suas vontades. E também considerando que nem sempre você tem um fator econômico por trás para ter aquele viés de imposição do que você deseja. Como é que você vê esse cenário diante de tantos anos de experiência negociando cláusulas e contratos? Eu acho que negociação, em princípio, é entre partes paritárias, porque senão, como você diz, não tem negociação. A pessoa tem que aceitar o que está no contrato e não tem margem de manobra. Então, se há negociação mesmo, você tem que pressupor partes em equilíbrio. Agora, isso também é relativo, porque embora as partes economicamente possam ter o mesmo poder econômico, empresarial, digamos, numa negociação específica pode ser que uma esteja muito mais interessada do que a outra. Ou porque começou um negócio que não deu certo e quer se livrar porque está dando muito prejuízo, e a outra sabe que nessa situação ela vai conseguir levar mais vantagem. Então é muito difícil ter um equilíbrio assim total, tá? É muito comum ter uma parte que está mais interessada em vender do que a outra está em comprar, ou vice-versa. E é daí que funcionam as técnicas de negociação. Que tem pessoas que nascem sabendo, né? Tem negociadores natos que já sabem tudo a respeito. Então tem técnicas que os americanos começaram a ensinar, que tem cursos especiais que ensinam várias técnicas, como quando o negócio está parado, quando não sai, então... Sim, mas é que eu acho, talvez a melhor coisa que eu tenha aprendido no curso foi a existência do BATNA, né? Que eles chamam, a parte que tem que ir para a mesa de negociação, ela tem que antes ter desenvolvido ao máximo a sua best alternative to negotiate, que é o BATNA. Se você tem essa alternativa, quanto melhor a sua alternativa, mais à vontade você está na negociação. Então, mesmo quando o equilíbrio é equilibrado, quando as duas partes estão quase em igualdade de condições, vai haver mais interesse de um e interesse de outro. Mas aí, eu acho que não é bem na redação das cláusulas, é no conteúdo, tá? Em princípio, até agora, a parte sempre prefere redigir a minuta inicial, porque ela já põe toda a estrutura que ela quer e já deixa algumas cláusulas para serem tiradas mesmo, quer dizer, uma parte de negociação. E daí é um equilíbrio entre não fazer um contrato muito leonino, né, que cause Aquela primeira impressão uma negativa. primeira impressão negativa, e que seja equilibrado, que possa contemplar os interesses das duas partes. E quando você tem empresários de capacidade intelectual grandes, isso é bastante fácil, tá? Então, eu acho que a melhor técnica é o bom senso, né? Ouvir, ver no que dá para ceder, no que não dá, porque uma das dificuldades é que muitas vezes as partes que estão negociando, que estão lá no contrato, não são quem tem poder de decidir. Então, isso passa por várias camadas de hierarquia, e isso dá muito ruído no caminho. É muito mais fácil quando os controladores de fato se envolvem na negociação, porque eles focam nos assuntos principais e o resto, não, tudo bem, depois os advogados detalham, tá? Mas eles focam no que é mais importante. Então daí o equilíbrio se obtém assim, algumas partes vão levar vantagem em alguns casos, porque elas estão em desvantagem intencional, digamos assim, a importância do negócio para cada um. Ela acaba cedendo ali para... Cede, mas daí não vai ceder a redação da cláusula, aí ceder o conteúdo mesmo, tá? Mas isso é normal também, as partes consideram
te falei, é sempre uma questão de bom senso. O empresário tem que saber quanto ele pode ceder no negócio, tá? Agora, tem cláusulas que são mais inaceitáveis, ou menos, como você disse, tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode puxar a brasa toda numa sardinha só. Bem, Raquel, o novo Código de Processo Civil, ele previu de uma forma mais abrangente o que está sendo chamado de negócio jurídico processual, né? Que é aquela possibilidade de, nos contratos, né, as partes já deixarem estabelecidas as regrinhas a serem respeitadas pelo juiz depois em eventual litígio. Como é que você encara essa iniciativa, essa novidade, apesar de já ter isso no código anterior ali, em uma medida mais restrita? Você acha que isso foi uma medida pertinente? E mais, depois de 3 anos de vigência, você acha que essa ideia está pegando, os operadores estão adotando isso? Não. Em termos, vamos dizer, no meu setor, que é o termo do contrato, não mudou nada. Sempre houve, já o antigo código permitia eleição de foro, nomeação de árbitros, uma série de coisas assim, nomeação prévia, várias coisas que já estavam previstas. E essas continuam sendo. Mesmo no processo era possível, por consenso, pelas duas partes estarem de acordo, elas abrirem mão de entrar em acordo sobre a suspensão do processo, sobre extinção do processo, sobre desistência. Então, isso sempre houve e continua havendo. O problema de se estipular cláusulas a respeito, primeiro é que eu acho que os empresários são muito práticos. Quando eles fazem um contrato, eles não estão pensando no processo judicial, tá? E no como eles vão, não, como vai ser o processo dessa forma ou de outra. E também a arbitragem veio a tornar esses dispositivos meio inócuos. Na medida em que se adotou cada vez mais a arbitragem, essas regras sobre a forma processual deixaram de ser tão importantes, porque a arbitragem, de certa forma, veio assim como o Uber para o táxi, né? Ela veio atendendo a uma necessidade de mais eficiência, maior rapidez nas decisões, nas tudo. Então, e tem um outro problema que é um contrato entre as duas partes, tá? 2 ou 3 ou 5, mas o negócio processual envolve necessariamente um controle judicial. Então, se você abre mão de alguma coisa no contrato, você não está sabendo se isso é uma coisa que vai ser aceitável pelo juiz. Então, é inútil, pode até prejudicar, levar mais tempo o processo. Então, o que a gente tem visto, eu conversei com meus colegas que trabalham mais no contencioso a respeito, é que não mudou, não teve nada assim que realmente fosse uma mudança. Há uma possibilidade mais ampla de acordos, mas isso também, por exemplo, na nomeação de árbitros, na nomeação de peritos, tudo isso. Isso, os contratos mais complexos também já prevêem, porque, por exemplo, se tem um critério de fixação de preço, da parte variável do preço, que possa causar dúvidas, as partes já prevêem no contrato que não. Elas vão chamar um auditor ou 2, e se os 2 não entrarem em um acordo com o terceiro, quer dizer, há várias formas extrajudiciais de se evitar um atrito, quer dizer, eu diria que mais de 95% dos contratos não acabam no judiciário, tá? Porque o custo é muito grande, porque demora muito e porque as partes querem resolver. Não tem interesse em levar um processo por muitos anos com recursos, tudo isso. Então, elas procuram, de todas as formas, evitar chegar a esse ponto de recorrer em juízo. E por isso, a arbitragem tem sido muito útil. A mediação está começando a ser introduzida também, mas a mediação, de fato, também sempre existiu meio informalmente, quer dizer, sempre há um processo de tentativa de acordo antes de se recorrer à própria arbitragem. A arbitragem também é um processo que é caro, né? Tem as suas formalidades, etc. Então, eu diria que em termos de alterar contratos, de alterar a redação de contratos, dizer, não, agora vamos prever... Não pegou ainda. Não pegou. Porque eu acho que esse negócio está... A legislação está complicando muito os contratos, né? Não sei se você viu até no seminário, quando a doutora Ali falou, não, então agora a gente põe nos contratos que as partes entenderam perfeitamente todas as cláusulas contratuais que foram assistidas por advogados, que o preço foi firmado de acordo... Isso para mim sempre foi óbvio, tá? O empresário, quando ele assina, ele sabe o que ele está assinando. Ele foi assistido por advogados. Se foram bons ou não, se ele entendeu completamente tudo ou não. E mais, né? Se for uma empresa grande, presumidamente bons, né? E é sempre aquele negócio, é uma questão de bom senso, pô.
ele não leu o contrato, ele não foi assessorado, ele aceitou, assinou em cruz. E isso é o que eu falei, em termos de cláusula de contrato de adesão, quando há um desequilíbrio, você tem que proteger a parte mais fraca. Mas está vendo um tom paternalista na legislação que tem que prever tudo, tá? Que tem que prever tudo, porque senão, se não disser que ele leu, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu não tinha consciência dos efeitos que isso poderia ter. Então, a lei parte do pressuposto que mesmo os empresários são hipossuficientes, que eles não têm a capacidade de assinar um contrato sabendo que eles assinaram. Tem que dizer, olha, você escreve o que você leu, tá? Porque se você escrever isso, o empresário vai ler. O empresário não é obtuso, ele lê sempre, tá? Bem, Raquel, vamos aprofundar um pouquinho essa questão, que eu gostei do seu exemplo do Uber e do táxi, entre judiciário e arbitragem. Porque é uma decisão que realmente tem que ser tomada no momento do contrato, né? Então, a pergunta que eu te faço é, você quando está ali assessorando o seu cliente, você precisa recomendar, olha, vamos colocar aqui um compromisso arbitral ou não? Vamos colocar um foro de eleição, se tiver algum problema no futuro, você resolve no judiciário mesmo. Quais os critérios que você usa? Como é que você faz para tomar essa decisão de ir para o Uber ou para o táxi? Eu diria que todos os contratos mais complexos hoje tem cláusula de arbitragem. Tem também de foro, mas isso porque se tiver que executar uma decisão arbitral. Pelas várias vantagens da arbitragem, né? Porque ela, em geral, é mais rápida, ela pode ser sigilosa, você pode contar com especialistas, quer dizer, para cada tipo de contrato você vai ter você nomeia árbitros que entendem daquilo, tá? Que sabem, teoricamente, que devem ter mais conhecimento daquilo. Tem uma maior versatilidade nas decisões, não tem uma formalidade assim que seja tão estrita, porque o Código do Processo é absolutamente quadrado, né? É daquela forma e só. Então, os custos a longo prazo, embora a arbitragem inicialmente seja um processo caro, não é barato, mas a longo prazo, se se considerarem os custos de um processo judicial, que pode levar muitos anos, que envolve advogados, que pode envolver peritos, que pode envolver tantas coisas, e principalmente tempo, né? Porque tempo é um recurso escasso. Time money. Então, é super importante ter isso. Algumas arbitragens até demoram. Hoje Podem em dia demorar. não é tão... Porque tem alguns casos que são também excessivamente complexos. Os contratos são muito complexos, as obrigações são muito novas, né? Tem contrato que quando você senta para discutir, as próprias partes não sabem onde vão chegar, tá? Você contrata alguém para desenvolver um programa de computador com tais e tais objetivos. Mas como isso vai se processar, eu acho que aí é mais ou menos, é um negócio em andamento. Você não pode ter regras muito fixas, porque vai depender de como funcionasse. Então eu acho que nisso a arbitragem é mais versátil, ela é mais adequada para esses tipos de contratos novos, altamente complexos, tá? Em que as próprias partes às vezes não sabem exatamente onde vão chegar, porque são matérias novas, né? São questões assim que vão sendo tratadas. Então, eu acho que os próprios empresários, eles estão preparados para enfrentar esses acidentes de percurso e vão resolvendo no percurso. E daí, nas várias etapas do contrato, ele já tem formas de resolver. Olha, se a gente não chegar a uma conclusão sobre isso, vamos chamar um técnico disso, chame daí. Então, é uma forma prática de resolver. E se realmente não chegar lá, daí você recorre à arbitragem ou a judiciário. Mas, quer dizer, a desvantagem da arbitragem é que ela não tem o poder, os árbitros não têm o poder de coação, né? Eles não podem obrigar o cara a fazer. Mas eu estava conversando com meus colegas de arbitragem, que eles dizem que 95% das decisões arbitrais são cumpridas sem discussão judicial. Então, pessoalmente, eu acho que a arbitragem funciona na maior parte dos casos. Se for um contrato muito simples, se for coisa assim, que é uma questão de, sei lá, de crédito líquido e certo, que vai dar um crédito líquido certo que é para executar, então o custo também influi. Mas o custo também é um fator que evita discussões. Se você põe no contrato, mesmo um contrato familiar, né? Sei lá, irmãos que brigam por uma herança, ou o que quer que seja. Se você põe uma cláusula arbitral, ainda que seja um árbitro único, que vai tornar o processo mais barato, é uma forma de conter o ânimo de brigar, né? Quer dizer,
Não é qualquer questão que eles vão levar para um árbitro, eles vão tentar resolver amigavelmente. Então eu acho que isso ajuda muito. Não que o processo judicial muitas vezes serve para isso também, para forçar um acordo, né? Muitas vezes o processo é o último recurso, vamos dizer, de uma negociação. Ele não impede a negociação, quer dizer, no momento que as partes chegam até lá, talvez seja uma forma de forçar os caras a sentarem numa mesa e discutir. E é isso, o processo, de alguma maneira, o processo civil está tentando se adequar, mesmo às regras de arbitragem, dizer, olha, nós respeitamos o que as partes decidirem a respeito. É a autonomia da vontade, você está lidando com gente que sabe o que faz. Então, em princípio, é muito meritório isso. É que como nós temos um direito muito formal, né? Às vezes os juízes não aceitam limitações, quer dizer, você dizer o que é um direito renunciável, o que não é. A parte pode desistir de um recurso, mas ela pode renunciar previamente ao recurso. Então você começa a entrar numa questão que pode ser evitada, né? Outros países já têm, que nós tivemos casos nos Estados Unidos, por exemplo, os advogados negociam o prazo. Você diz que um cliente uma vez perdeu o prazo de contestação, ele foi lá, explicou para o colega e tudo bem. Ele dá um prazo extra como ele espera que você dê um extra, sabe? Existe assim existe uma outra razão. Né? É muito mais prático, né, do que você ter essas formalidades. Aqui, para você citar uma pessoa, o cara fica anos. Imagine, lá o cara tem poder de citação, ele chama, você é fulano de tal? Tá aqui, você está citado. Sabe, porque senão a pessoa se esconde do oficial. É um drama, né? Então, eu acho que o processo vai se adaptando, isso é uma intenção boa, mas eu acho que por essas limitações ele acaba não sendo, eu acho que efeito prático mesmo, na parte contratual eu não senti nenhuma, quer dizer, não se alteraram cláusulas de contrato para prever, quer dizer, exceto isso que sempre existiu de você tentar evitar chegar numa briga, tendo meios alternativos, já prevendo, sei lá, perícias no meio, assim, se tiver questionamentos, ou a própria arbitragem já é uma forma de você regular as pendências, né, sem ter que recorrer ao judiciário. Então, não sei, a intenção eu acho que foi boa, mas efeito prático... É mesmo aquele, lembra que nós falamos da função social do contrato, né? Que empresário jamais assina um contrato em função da razão social? Não é esse o efeito. Vai ter efeitos sociais, claro, não pode ser contra o interesse público, etc., mas não é a função do empresário promover o bem social, né? Não é o que ele está preocupado naquele momento. Realmente não é. Raquel, então, voltando nesse contexto da MP 881, né, que está muito em debate agora no meio jurídico, porque, inclusive por ter sido por meio de uma medida provisória, inclusive por ser uma medida que é provisória, né, talvez em 30 de junho tudo que a gente vai falar agora não esteja mais em vigor, mas ela trouxe uma aparente inflexão na tendência do Código Civil, porque ela valorizou a livre iniciativa, a liberdade econômica, né? Trouxe alguns vetores ali. E eu queria te perguntar se você destaca algum ponto em aspectos contratuais, societários, que você acha que vão trazer mudanças para os advogados que nos assistem aqui e desejam absorver a tua experiência aí de muitos anos assessorando clientes. Tem muitas intenções que são boas. Essa parte de desregulamentação, tá? De tentar desburocratizar, não é a primeira vez, sabe? Mas acontece que já há regras que existem e que não são cumpridas. Porque, em última análise, vai depender primeiro da regulamentação e depois da boa vontade do último funcionário lá, do cartório que vai fazer a exigência, tá? Então, todo mundo que entra na prática, você tem as exigências assim descabidas, o cara vem, por exemplo, isso é fato real, pede o SIC de um cara que morreu há 30 anos, que o inventário só se resolveu agora, e ele pede o original do SIC. Primeiro, o cara já não tem mais inscrição no CPF, já não existe mais o SIC, e o que existiu a família perdeu, mas no processo tem a cópia autenticada, quer dizer. Então, até você convenceu, não é? Daí ele pede atualização da certidão de óbito. Atualização de uma certidão de óbito, quer dizer... Porque tudo Como bem, assim? se tem certidão de processos em curso, tudo bem, faz sentido pedir uma atualização, podem ter surgido novos processos.
mas pedir uma atualização de certidão de óbito deve ser porque a feiticeira lá do Game of Thrones está desempregada, porque acabou, então ela ressuscita alguém, ou eles são mortos-vivos por aí. Então, essa mentalidade é difícil de mudar, tá? Porque os caras vendem dificuldades, eles querem vender facilidades, né? Por isso eles criam dificuldades todas. Eu acho que se houver uma regulamentação séria, se o pessoal começar a levar isso a sério, isso é muito bom. A parte de desconsideração da personalidade jurídica, eu acho que ela serve para esclarecer melhor alguns casos, porque estava tendo abuso de desconsideração, assim, sem observância da própria lei que existe, né? Mas esse abuso, a rigor, ele até pode continuar existindo, porque do jeito como o texto está redigido, eles falam ele tenta dizer o que é confusão patrimonial, cumprimento repetitivo, transferência de ativos, outros atos de descumprimento. Quando você fala outros atos de descumprimento, você abriu, tá? Então não é se desconsidera em A, B, C. Não, você desconsidera em A, B e outros atos. Então, isso não é realmente uma limitação, isso não é um critério muito limitativo. E por outro lado, quando eles falam a utilização dolosa, tá, da pessoa jurídica com outros fins, etc., o dolo tem que ser provado, específico para esse caso. É muito difícil e nem sempre existe, tá? É um negócio assim. Então eu acho que isso é uma limitação indevida. E outras coisas. Cumprimento repetitivo pela sociedade, obrigações de sócio ou do administrador. Repetitivo por quê? Pode ser um ato só que prejudica a sociedade. Um pode. Se repetir aí... Pois é, então... Mas eu acho que isso, a jurisprudência, eles têm tido assim, um bom senso para se adaptar às mudanças que têm ocorrido no próprio relacionamento entre as pessoas, em reconhecer que não existe liberdade contratual em alguns casos, sabe? E isso não depende nem, às vezes, do caso empresário, não, mas são contratos de adesão que ele tem que assinar um contrato no shopping e se obriga a não ter uma loja nos 5 quilômetros ao lado, ou coisa assim. Isso, evidentemente, é imposto. Então, muitas vezes, quando isso vai a juízo, o judiciário desautoriza. Então, eu acho que já existiam muitas dessas coisas e a forma de... A redação anda muito ruim, a redação das leis em geral. Então... Técnica legislativa. A técnica legislativa, em tudo. Quer dizer, o cara começa dizendo assim, ressalvado o disposto no cabo do artigo 3º, mas ele está no artigo 2º. Você não faz remissão a artigos futuros, tá? E não faz cláusulas assim inúteis, né? Dizendo que, como é essa aqui? É lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para interpretação de requisitos. As partes sempre estabeleceram. Qualquer contrato mais complexo tem critérios, tá? Então, é lícito? É claro que é lícito, nunca foi proibido. Então, tudo que não é proibido é permitido, é a regra geral. Nossos amigos aprendem logo no primeiro ano de faculdade, né? Mas as coisas que você aprende na faculdade, hoje, elas não são mais. Sabe, esse negócio de não existirem cláusulas inúteis na lei, essa aqui é de uma inutilidade assim gritante. Dizem, não, mas pode ser que tenha um juiz lá no interior, da Xiririca, Silmer, sei lá, que não entende, então ele precisa saber que isso é... É melhor repetir, né? Mas daí você fala, nas relações interempresariais e nas que não são empresariais. Se for um contrato entre particulares, não pode ter critérios para fixar o valor do aluguel. Quer dizer, toda restrição não faz sentido você dizer que isso é permitido. É permitido para esses casos e nos outros. Mas isso está vendo, essa é uma tendência que, é o que eu falei, é um certo paternalismo que considera que mesmo os empresários precisam assim, de ter umas normas, etc. Então você tem nos contratos cláusulas desse tamanho, dizendo que eles obedecem às normas de compliance, etc. Daí tem outra cláusula desse tamanho, dizer que eles não vão corromper, que eles observam a legislação citadas. Eu falo, tá, e nós não temos que ter uma cláusula dizendo que eles se obrigam a cumprir a Constituição, todas as leis federais, todas as leis estaduais, por que só essas? Então, a ideia é dizer, não, mas ele pode não ter conhecimento das leis. Tá, mas o princípio básico é que a ignorância não desculpa ninguém, né? Isso é... Eu não sei, é muito contra... Eu acho que a simplicidade, os contratos estão ficando cada vez mais complexos, mais longos. Tem 5 folhas de definições que dizem o que significa um dia útil, o que significa legislação, o que significa local. Mas é uma tendência, e que realmente acho que começou com os americanos, com a influência cada vez maior dos americanos,
porque eles têm um direito que é muito baseado em casos, em jurisprudência de casos. Então, eles se sentem obrigados a justificar cada hipótese. Eles não vão dizer os casos de força maior excluem a responsabilidade das partes, eles vão dizer. Nos casos de incêndio, inundação, revolução, ataque das torres gêmeas... Eles precisam. Eles precisam... Isso nunca foi necessário aqui, porque nós temos a lei que dá a regra geral, a jurisprudência vai definindo se enquadra ou não. Mas agora, com um dos efeitos da globalização é que eles impuseram esse modelo no mundo todo. Então agora está tudo explicadinho, né? Tem que ser tudo assim, porque é como se as partes não soubessem. Você precisa dizer, olha, ela leu o contrato, ele pode fazer isso, ele pode... Eu acho que isso é um absurdo, dizer que é lícito as partes fazerem isso. Sempre foi, e sempre vai ser. E não é nos contratos empresariais, é em todos. Então, a forma de redação está muito... Agora, que vai mudar mesmo alguma coisa? Mudou quando se introduziu a função social do contrato? Não foi o código em si. O que vem mudando é essa percepção de que os contratos nem sempre são equilibrados. E se eles não são equilibrados, deve haver um equilíbrio. Se a parte foi forçada, isso pelos atos de defeitos de contratos que já eram previstos no código. Então, quando eu digo que acho que não vai ter muito efeito, é nesse sentido. O cara que era juiz achou que ia ter um grande efeito, aquilo eu realmente não posso nem julgar, tá? Numa das cláusulas que ele falou, que agora o juiz, então, estaria adstrito a isso. Isso eu não sei, não é minha praia, eu não sei avaliar quanto isso chega a ter efeito. Mas na parte contratual, assim, eu acho que está muito... Eu tenho umas coisas inexplicáveis, quer dizer, já existia a sociedade limitada, a sociedades empresariais de uma só pessoa, né? Porque a empresa pode ser um empreendedor que tem uma empresa. Agora, a sociedade de uma só pessoa é uma contradição em termos. Sociedade limitada unipessoal, né? Pois é. Agora, uma sociedade, ela pressupõe a ideia de... Então, e se já existia a empresa individual de responsabilidade limitada, então, para que criar uma outra figura? Quer dizer, regula dentro daquela, com uma lógica maior. Né? Mas eu lembro que quando eu estudava matemática, porque eu fiz científico também na época que tinha essa divisão, então as tantas você aprendia conjuntos, né, que eram conjuntos que sempre envolve uma coleção de coisas, e você tinha um conjunto vazio. O conjunto vazio é como sociedade de uma pessoa só. Mas é um conceito matemático. Então, sociedade de uma pessoa, imagine que se a pessoa tem dupla personalidade, de repente as decisões não saem, né? Vai ter reunião dos sócios. Vou pensar melhor, amanhã vai ter ata, vai ter... sabe, é um negócio, eu delibero comigo mesmo, vou conversar com meus botões. Então, toda a regulamentação é diferente, não se aplicam as normas de sociedade, porque as normas de sociedade implicam conciliar interesses de pessoas diferentes. Embora elas tenham um objetivo comum, elas têm interesses diferentes. Uma sociedade unipessoal vai ter interesses diferentes? Não tem, né? Então, eu acho que é falta de técnica jurídica mesmo, é quererem criar novidades, mas não vai fazer grande diferença, mas só complica mais, né? E esse tipo de lei que faz menção a 15 outras leis, né? O artigo tal, da medida tal, de não sei o quê, é meio... Vamos ver, né? Bem, Raquel, para a gente fechar então, vamos falar um pouquinho sobre M&A, que eu sei que também é uma área que você tem bastante experiência. M&A, por excelência, é uma operação, para quem não sabe, Mergers and Acquisitions, é uma operação que envolve bastante análise prévia, auditorias, quem está comprando quer saber o que está comprando, quem está vendendo procura não mostrar tudo que está vendendo, né? E sempre é uma relação bastante estudada. E mesmo assim, eventualmente há controvérsias, há contencioso, há discussões. Quais pontos que, diante da tua experiência, você destaca que costumam gerar algum tipo de discussão futura? Eu acho que um dos pontos é essa insistência em se fazer uma letra de texto, um memorando de intenções, tá? Um memorando de entendimentos, para dizer o que as partes pretendem, etc. Porque isso só... Primeiro que leva muito tempo para discutir, porque tem que definir pelo menos as condições básicas. E depois porque ele é tão condicionado, e ele é non-binding. Qual o interesse de assinar um contrato que não vincule as partes, né? Acontece que é uma norma. Isso existe essa vontade, assim,
é praxe. Então vamos assinar um memorando de intenções. E o memorando de intenções, como a situação ainda não está bem definida, ele acaba criando mais problemas do que resolve. Porque, não, mas não era bem isso, sabe? Porque ele é muito curto, ele normalmente tem... Porque se você vai definir tudo, pô, acerta o compromisso já, tá? Já faz um compromisso que seja binding. E porque a nossa sugestão é sempre, olha, tem interesse de comprar, manifesta interesse, assina uma cláusula de confidencialidade. Faz a auditoria do que for e daí faz sua proposta. E não, eu vou fazer uma proposta dependendo dos resultados da auditoria. Tá? Ou vou não fazer a proposta. É aquele negócio, quando você diz que pode fazer alguma coisa, quer dizer que também não pode fazer, tá? Então, ele não tem assim, ele não tem uma utilidade muito grande em termos práticos. Quer dizer, se as pessoas estão de boa fé, querem comprar e vender, elas fazem a confidencialidade enquanto se está fazendo a auditoria, o serviço, negociam os termos do contrato, tá? Porque não tem sentido, nem o preço que é fixado no memorando tem, sabe, ele depende de tantas condições que daí as partes não chegam a um acordo sobre o preço porque não era bem isso que eu queria. Então eu acho que o memorando às vezes serve para complicar o negócio. E depois também desconhecimento, né, principalmente entre partes que são de países diferentes, assim, com estruturas legais diferentes, é meio complicado quando, por exemplo, uma empresa americana pega um escritório aqui com um advogado super competente e exige praticamente uma tradução do contrato que eles usam nos Estados Unidos. É diferente, tá? E fazer um contrato com tradução, quer dizer, não, prevalece essa língua. Traduzir um contrato do inglês jurídico para o português é um desastre, tá? Então, se o contrato é para ser executado no Brasil pela lei brasileira, ele tem que começar a ser escrito em português, porque as línguas são diferentes e às vezes as cláusulas ficam quase... É ininteligível um contrato traduzido do inglês. Razão, né? E eles querem que seja inglês porque eles precisam entender, etc. Então, isso pode dar margem a muitos questionamentos. Agora, em termos de, vamos dizer, de objeto mesmo, de cláusulas, acho que é sempre contingências, ou responsabilidade por contingências passadas, isso é uma cláusula difícil de negociar. Esses fantasmas, né, que aparecem. Os esqueletos no armário, porque tem empresários que partem do pressuposto que você tem duas empresas grandes, que são auditadas, que são companhias abertas, etc. Se prevalece o princípio de boa-fé, você é responsável pelas suas, eu sou responsável pelas minhas, e a partir da união nós passamos a ser responsáveis em conjunto. Então, o conceito é muito simples, mas daí começamos... Desculpa, não, mas o que significa? Houve má fé, não houve má fé? Isso às vezes causa problema. Mas também, é o que eu mencionei, eu acho que considerando o número de operações que se fazem a cada dia, eu acho que o número de problemas mesmo que resultam em arbitragem ou no judiciário são muito significativamente não são tão importantes. Então, porque existe este bom senso dos empresários de negociar até o fim, né? De tentar de todos os modos possíveis negociar. É que às vezes o negócio é tão complexo que, sabe, quando eu comecei a trabalhar era muito mais comum os próprios controladores negociarem, tá? Então eles tinham um poder amplo, eles sabiam o que queriam, negociavam numa boa, aceitavam os riscos. Hoje, cada vez mais, você tem executivos, quer dizer, os controladores estão só no conselho, os executivos dentro da empresa concorrem violentamente entre si, né? Cada um quer mostrar mais serviço, etc. Então, às vezes, isso perturba a negociação, porque eles querem resolver de qualquer jeito, e não cabe aos advogados dizer o que eles têm que fazer ou não. A nossa função é alertar para riscos, tá? Porque eu acho que a função deles é aceitar riscos. Se o empresário não aceitasse risco, ele estava pobre o resto da vida. Agora, precisa haver uma consciência dos riscos de qualquer negociação. Raquel, super obrigado. Foi um prazer ter esse papo com você. Foi um prazer também para mim falar. É sempre bom a gente expor ideias. Hoje é muito difícil ter uma discussão que não seja polarizada ao extremo, né? Que seja tudo 880. Mas obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Pessoal, então é isso e até a próxima segunda.